Olá, meu nome é Davi Juliano Ferreira Alves e esse é meu trabalho para a disciplina de Seminários 1. Neste trabalho falarei sobre a meta-heurística BRKG-AQL aplicada ao problema de P próximo centro, problema de localização de facilidades. Introduzindo o conceito de P próximos centros e problemas de localização de facilidades, nós temos um conhecido problema chamado P medianas. Ele é conhecido no problema da literatura, ele introduz o problema de P centros, que é o problema que introduz possivelmente também o problema de P próximos centros. Então, o problema de P centros está ligado a medianas e o problema de P próximos centros está ligado ao problema de P centros, né? E o interesse de se criar e estudar esse problema é basicamente por um incidente ocorrido em Lorca, na Espanha, que devido a um terremoto, também a questão dos hospitais terem se sobrecarregado, o interesse de se alocar assentos de backup também, isso foi interessante, né, naquele desastre. Então, esse tipo de estudo foi criado a partir desse momento tão cuidadoso, dessa forma. A definição de um problema de localização de facilidades é um problema que, dado vértices, né, vários pontos de demanda, precisamos escolher desses pontos de demanda lugares, instalações, para que esses locais sejam atendidos da melhor forma possível. E assim, o problema de P-centros é que, dados N pontos de demanda, né, um conjunto de vértices e um peso associado, nós temos que encontrar P instalações, P centros, no conjunto que minimiza o máximo da distância euclidiana de cada ponto N para cada candidato à instalação P. Então, escolheremos da melhor maneira possível aquilo que minimiza o máximo das distâncias euclidianas de um determinado ponto, ponto até o seu determinado centro. Então, o seu centro de alocação ele deve ser minimizado dentre esses máximos da distância euclidiana, basicamente. O problema de P próximos centros ele segue essa linha. Entretanto, além do problema de P próximo centro de ser semelhante ao problema de P centro, o problema de P próximos centros ele também verifica se o centro P ele está diretamente linkado a um vértice N, ok, igual ao problema de P centros. Entretanto, o P centro, o centro P, ele precisa ter um outro centro linkado a ele. Esse é chamado de backup, seu centro de backup. Então, basicamente, aquilo que o problema de P próximos centros visualiza é o mínimo do máximo, né, das distâncias euclidianas, do ponto genérico I até o seu centro J, somado com a distância de backup do centro J até o seu centro de backup, né? Um centro de backup que podemos chamar de K, por exemplo, um centro de backup K até o seu valor J. Muito bom. E esse problema ele pode ser demonstrado, ele pode ser ilustrado da seguinte forma. O primeiro problema, primeira ilustração, ele trata justamente do problema de P-centros. Então, alocando 3 centros para um conjunto de 5 vértices, nós conseguimos os pontos 9 e 1, né? 1 e 9 no caso, e nós conseguimos o 5, 5 e nós também conseguimos o 8 e 8. Então, o problema está alocado da seguinte forma, que esses pontos, os pontos branquinhos, eles estão alocados a um determinado valor, ao 5, 5. Entretanto, para P próximos centros, não conta somente a distância euclidiana do mínimo do máximo das distâncias euclidianas de cada vértice com relação ao seu centro, mas também conta a parte também de quando que esse centro ele vai ter um centro de backup próximo o suficiente. Então, verificando, analisando qual é o centro de backup mais eficiente com relação a essas partes, tende-se a encontrar um novo centro, o centro 4,6. Então, o centro 4,6, o centro 5,5 foi rejeitado devido à distância euclidiana do centro de backup, enquanto o centro 4,6 ele foi escolhido para o P próximos centros. Então, ele é eficiente para o P próximos centros, mas para o P centros ele não é tão eficiente assim, essa solução. Essa é a modelagem matemática com relação ao P Next Center.
Bem, nós temos que precisamos minimizar z. É o mínimo das distâncias euclidianas, mínimo do máximo das distâncias euclidianas. O máximo das distâncias euclidianas, elas são visualizadas nas restrições 5 e 6. A restrição 5, por exemplo, ela é o z, é o maior valor de viagem para qualquer local que você onde o centro é definido. Então, o centro é definido em um determinado vértice. Então, o z ele vai ser o maior valor de viagem por qualquer vértice definido ali naquela região. Por qualquer vértice definido naquela região. E o valor e a restrição 6 é se existe um ótimo onde todos os vértices são atribuídos a um determinado centro, J, né? E eles terão esse centro de backup. Então, o centro de backup real é J. Então, ela garante que o centro de backup real de um determinado valor I, de um determinado valor J, é realmente J. Então, é a afirmação, o complementar, na verdade, da restrição 5, onde garante que o centro de backup, de fato, é aquele valor. Pois bem, a primeira restrição é a restrição que as restrições 5 e 6 são, por exemplo, para o máximo, mas a restrição 1, ela garante o valor de p centros. Então, todo somatório de valores binários, né, eles têm que gerar p centros. Então, p centros são garantidos. A restrição logo abaixo, ela é complementar àquilo que é a binariedade, por exemplo, de x e j. Então, x e j você tem que todos os valores, todos os vértices devem ser contemplados por um determinado centro. Então, é isso que essa restrição fala. E a restrição número 3 é que garante também da mesma forma, é que isso daí, é que cada centro deve estar linkado com o seu determinado vértice. Então, basicamente, é essa relação. A 2 e a 3 elas garantem que o vértice ele está linkado a um determinado centro J, mas que ele é distinto de I. Então, o centro I, ele, por exemplo, ele não entra nessa jogada, né? Devido à restrição. Para a restrição de número 4, a exceção se I e J ele precisa ser removido, no caso, ele precisa ser removido de todos do critério de soluções, ele busca um valor de backup mais próximo de J. Então, se o valor se I, centro I, ele for igual ao valor J, então buscamos o valor de centro de backup mais próximo possível, mais próximo daquele ponto. As variáveis, como já foi feita, como já foi falado, a binaridade delas, então elas são variáveis binárias, né? Pois bem, para esse problema formulado matematicamente, nós utilizamos uma meteorística robusta chamada BRKGA-QL. Basicamente é uma meteorística BRKGA misturado com um algoritmo de aprendizagem por reforço chamado QL, né? Então, esse é o fluxograma desse algoritmo, né? Primeiro nós iniciamos uma Q-table, né? Uma tabela, uma matriz vazia, né? De valores que serão aprendidos de acordo com o algoritmo, com a execução do algoritmo. Geramos os cromossomos com as chaves aleatórias, aplica um decoder, realiza todas as estações de classificar elite, não elite, verifica quais vão para a próxima geração, mutantes, os filhos, e aí, posteriormente ao todo o critério do BRKGA, nós colocamos uma recompensa e atualizamos a Q-table. Então, a partir de cada momento e cada iteração, de geração em geração, essa Q-table, essa tabela de aprendizagem por reforço, ela é contemplada novamente e nós verificamos se realmente ela vai aprendendo com o tempo. E aí verificamos se há uma estagnação ou exploração, se é um ou outro, então, tomando uma determinada decisão, verificamos as comunidades com cromossomos similares e aplicamos busca local. Se houve uma determinada estagnação ou a exploração, né? Caso isso não aconteça, caso não estamos estagnados ou não há necessidade de exploração dentro de um determinado critério local, aplicamos novamente o decoder e realizamos novamente o BRKGA, recompensando cada vez mais a Q-table para cada iteração do BRKGA. O decoder que nós utilizamos para fazer essa leitura dos dados, né, para fazer essa leitura essa heurística construtiva, é basicamente um decoder que ele verifica os múltiplos daquilo que é chamado chão. Então,
toda vez que nós calculamos um produto vezes aquilo que é a chave aleatória, calculamos o chão desse valor e assim retiramos a posição, o vértice, o valor de posição para cada um desses valores. Então, por exemplo, se nós temos aqui uma quantidade de 8 valores, 8 vezes a chave aleatória nos dará 5,6. 5,6, o chão disso é 5. Então, o valor que será retirado vai ser o valor 5. 5 retirado, então prosseguiremos para a próxima iteração. 5, no caso, seria o vértice, o índice da lista dinâmica. Então, o índice da lista dinâmica vai ser aquele que vai ser prevalente. No caso abaixo, nós temos 7 valores, né? 7 vetores. Esses 7 vetores, multiplicando pela chave aleatória, 0,7, 0. Então, o 0 vai ser retirado. Para a última iteração, nós temos que o resultado vai ser 0,8. Então, vai ser 6 vezes 0,8, 4,8. O chão disso é 4. Então, como o chão é 4, conseguimos as nossas soluções para os nossos candidatos a centros. Né? O candidato a centro seria 5, 0 e 6, de acordo com o índice inicial. E esse foi o decoder que nós utilizamos no nosso trabalho. A busca local é uma busca local que basicamente ela faz swaps, então ele verifica o primeiro centro, verifica se houver essa troca, melhorará a nossa FO. Havendo uma melhora na FO com a troca de centro para algum vértice aleatório, nós conseguimos e continuamos procurando com relação a esse centro. Né? A gente avalia que esse centro ele é promissor, então trocamos e verificamos dentro dessa busca local adquirida. Bem, nossos objetivos com esse projeto é basicamente encontrar os valores ótimos do P Next Center Problem, né, ou do P próximo centro, nas instâncias da literatura com o solver comercial Gurobi, e depois resolver o mesmo problema com a meta heurística adaptativa do BRKGAQL. E os nossos objetivos específicos são avaliar o tempo computacional do solver da meta heurística, avaliar as relações de solução de ótimos globais com relação a essa meta heurística e o solver, né? E comparar as soluções obtidas com os autores da literatura, basicamente comparar com a literatura. As nossas configurações utilizadas foram com uma workstation Intel Xeon Silver, né? Executando em 20 threads, 96 GB de RAM, uma máquina bem potente, né? E o solver que nós utilizamos foi o Gurobi Optimizer e utilizando da API do Gurobi Py, foi feito basicamente em Python. A meta heurística ela foi implementada em C++ com o paralelismo do OpenMP. As instâncias que utilizamos foram as de Beasley no OR Library, e existem dois grupos, na verdade, de separação. O grupo 1 são a PMED 1, 2, 3 e 4, e o grupo 2 é a PMED 6, 7 e 8. Os nossos resultados obtidos foram esses. Basicamente, nós, a partir do momento que rodamos, executamos esses modelos, etc., nós verificamos, por exemplo, que o BRKGAQL para instâncias pequenas, ele demora um pouco mais, ele é um pouco mais pesado do que o valor do modelo. O modelo ele acaba executando de maneira mais eficiente. E por que ele executa de maneira mais eficiente? Os solvers de hoje em dia eles são muito potentes com relação a essa questão de modelo. Então, essa é uma justificativa plausível. Entretanto, como sabemos com relação a solver e modelo, existe uma determinada instância que eles já começam a ficarem travados. E essas instâncias apareceram até mesmo na 6, 7 e 8. Visto que a gente tem alguns picos, e esses picos, na verdade, nós paramos a execução no meio desses picos, porque senão a gente continuaria executando ele durante muito tempo. Então, paramos a execução do solver em alguns picos, e vemos que na maior parte do gráfico, né, o modelo ele quase sempre supera aquilo que é o BRKGA. Então, a partir do momento que colocamos instâncias muito grandes, como a 6, 7 e 8, nós verificamos que o modelo ele começa a patinar um pouco e o BRKGA ele se torna mais eficiente, né? Esses foram as nossas comparações com relação às instâncias, com relação às meteorísticas da literatura. O nosso BRKGAQL conseguiu 111 ótimos, né? Isso dá um 84%, né?
com uma média e um desvio padrão bem elevado, bem baixos, na verdade, né? Enquanto o BRKGA em a busca local, o BRKGA com First Improvement e o BRKGA com Best Improvement, e também o GRASP, VNS e LS, eles não possuem eles possuem ótimos, o BRKGA, os BRKGAs, eles têm mais ótimos do que o BRKGA-QL, entretanto, eles não têm uma dispersão grande com relação a soluções. Pense, foram executados diversas vezes o BRKGA-QL, e dentro dessas determinadas vezes, as médias e padrões com relação ao ótimo encontrado na literatura, o melhor ótimo possível, os ótimos do BRKGA-QL chegaram muito próximos. Então, toda execução que nós tivemos, nós chegamos muito próximo do ótimo, ainda que não encontrássemos. Já para essas outras meteorísticas, isso não ocorreu. Ocorreu da seguinte forma: eles executaram e não conseguiram chegar tão próximo assim dos ótimos. Então, eles alcançaram o ótimo em algumas instâncias, e em outras eles deixaram muito a desejar. Isso é mostrado por esse médio de desvio padrão, basicamente. Nós somos mais eficientes do que o GRASP, VNS e o ILS com relação ao número de ótimos, né? As conclusões desse trabalho são que nós encontramos um percentual de 84,09 dos ótimos, né, das combinações de instâncias, né? Encontramos um tempo computacional médio para obter as melhores soluções de 294 segundos, 51 segundos, né? Um tempo computacional médio bem rápido, né? Encontramos um RPD de 11,9 com relação à quantidade de ótimos obtidos na literatura, né? E a meteorística ela se mostrou realmente robusta e eficiente para resolver essas instâncias, né? Essas instâncias superiores, né? As superiores são a PMED 6, 7 e 8, como já foi dito. E as conclusões do trabalho são que o trabalho ele cumpriu, né, todos os requisitos que foram propostos, né, nos objetivos. O BRKGA ele é eficiente para solucionar o P-Next Center Problem, né, o P próximo centro, ainda que não consiga gerar ótimos em algumas determinadas instâncias, mas ainda assim ele apresenta as melhores soluções, e as melhores soluções dele são bem próximas das ótimas, para aqueles casos onde ele não encontrou a solução ótima. E nossas propostas de trabalhos futuros são utilizar novos decoders, inserir o path relinking, né, dentro do BRKGA, e adaptar o P próximo centro para uma variante com capacidades e aplicar novamente o método meteorístico. Então, basicamente, um trabalho posterior é não visualizar somente as distâncias, mas também a questão também das capacidades, né? As capacidades também são importantes com relação também à quantidade de pacientes, por exemplo, nessa logística humanitária. Essas são as minhas referências e muito obrigado, pessoal.